Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui de volta agora para que a gente possa continuar os nossos estudos trabalhando com uma lista de exercícios que eu chamei aqui de lista 9, que é uma lista um pouquinho mais avançada. Nós vamos reunir agora as estruturas de seleção e as estruturas de repetição em algoritmos um pouquinho mais complexos, com códigos um pouquinho maiores, para fazer com que a gente de fato consiga aprofundar nos nossos estudos de lógica de programação. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar agora com a lista 9. Eu já estou abrindo aqui a lista na tela e vamos correr lá para a tela para dar uma olhadinha nela. Vamos lá. Essa lista 9, como eu falei, ela vai juntar, vai unir esses conceitos de seleção e de repetição em algoritmos um pouquinho mais estruturados, um pouquinho mais complexos. Vejam esse primeiro aqui. E ela é uma lista menor, então fiquem tranquilos aí, tem só 5 algoritmos, porque ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente também. Então vamos lá. O número 1 ele fala assim: uma loja deseja analisar as vendas realizadas em um dia. Escreva um programa que leia o valor das várias vendas. O programa deve continuar lendo enquanto o usuário desejar. Né? Para cada venda, o sistema deve classificar: venda menor do que R$ 100 é considerada uma venda baixa. Venda de 100 até R$ 499 é uma venda média. E venda igual ou superior a R$ 500 é considerada uma venda alta. Ao final, o programa deve mostrar o total vendido, a quantidade de baixas, médias e altas e o valor e a média de valor das vendas, né, de todas elas. E eu estou sugerindo aqui já o uso do while e do if, elif e o else. Vamos lá para o nosso código para a gente poder ver como é que fica isso aqui. Bom, vamos lá. Galera, então aqui, o que eu fiz inicialmente? Tá? Nós vamos precisar de uma variável auxiliar para a repetição while, né, que nesse caso vai ser a resposta, que eu já inicializo ela com um sim. Vou precisar também de outras variáveis auxiliares que eu vou inicializar com 0, que é o total vendido, a quantidade de vendas e a quantidade de vendas baixas, médias e altas. Então, tudo isso inicializado aqui no começo, a gente pode começar a analisar o nosso código. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é repetição, porque toda essa análise que ele vai fazer, de acordo com o próprio enunciado, toda essa análise que ele vai fazer em torno dos dados daquela venda, tudo é na repetição. Então, vai ficar dentro da nossa repetição. Então vamos lá. While resposta for igual a S, isto é, enquanto a resposta for igual a sim, e percebam que ela já começa com sim, porque nós inicializamos com S aqui em cima, né? Então, while resposta igual a S, o que ele vai fazer? Valor recebe float input, digite o valor de venda. Então, a variável valor vai receber do usuário um valor daquela venda e nós vamos converter essa venda para float, para real, né? Para um valor com ponto flutuante. Beleza, e agora eu tenho a variável valor contendo aquele valor que foi digitado. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou acumular. Eu vou criar aqui um acumulador. Total vendido recebe o próprio total vendido mais o valor que foi digitado. Então aqui eu estou gravando, estou somando, estou acumulando todos os valores que estão sendo digitados, porque isso era um dos nossos dados de saída. Né? Quantidade de vendas recebe quantidade de vendas mais 1. Aqui fiz um contador. Então, se no primeiro eu estou acumulando os valores digitados, no segundo eu estou contando quantos valores eu acumulei, quantos valores eu digitei. E por que a gente faz isso? Nós fazemos isso para que a gente possa calcular a média lá no final. Ele pede a média de vendas. Né? Então, eu vou ter que contar quantas vendas eu fiz, quantas vendas eu acumulei, para poder calcular essa média. Bom, vamos lá. Se valor for menor do que 100, agora nós vamos começar naquelas contagens de quantas baixas, quantas médias e quantas altas que ele pediu. Então, if valor menor do que 100, se valor é menor do que 100, então vendas baixas recebe vendas baixas mais um contador das vendas baixas. Elif valor menor do que 500, isto é, ele não é menor do que 100, mas será que ele é menor do que 500? Se for, conta as médias. Ele não é menor que 500, ele não é menor que 100, então nos sobra o else, vendas altas. Significa que ele cai aqui então nas vendas altas. Vendas altas recebe vendas altas mais 1. Feito isso, eu pergunto se ele deseja continuar mais uma vez. Então, a resposta recebe input, deseja cadastrar outra venda, sim ou não. Né? E aqui eu trouxe uma coisinha nova para vocês. Ó. Resposta recebe a própria resposta.upper. O que é isso aqui? Se o usuário digitar S minúsculo, esse comando é uma função presente dentro já da configuração da variável resposta. Ela vai converter o conteúdo da resposta para maiúsculo. Então eu não preciso ficar me preocupando se o usuário digitou minúsculo, ele não vai funcionar aqui em cima no while, tá? Esse resposta recebe resposta.upper, ele faz o seguinte, ele pega o conteúdo da variável resposta, converte tudo para letras maiúsculas e grava de novo na variável resposta. Então isso a gente tem garantia de que sempre vai ser o S maiúsculo que ele vai estar comparando aqui em cima, né?
Mas feito isso, galera, então a gente encerra a repetição, porque enquanto o usuário quiser digitar, enquanto ele responder que sim, ele vai ficar rodando aqui dentro e a gente vai ficar analisando o valor da venda dele. Respondeu que não, não quer mais? Encerra a repetição e vem para baixo. Aqui embaixo eu tenho a média, recebe o total vendido que nós acumulamos aqui em cima, né? Dividido pela quantidade de vendas que nós também contamos aqui em cima. Uma coisa dividido pela outra vai me dar a média. Feito isso, agora eu posso simplesmente colocar na tela. Total vendido, né? Print total vendido, a variável total vendido, print vendas baixas, print vendas médias, print vendas altas e print a média de vendas. Está aqui. Tudo organizadinho, conforme a gente já viu. E eu tenho as saídas todas que foram me solicitadas, tá? Algumas observações para vocês, né? Prestar atenção sempre na inicialização dos contadores antes do while, lá em cima, porque senão vai dar erro. Eu também tenho que trabalhar, observar que a média só pode ser calculada depois da repetição, dentro não. Então eu vou calcular antes, depois fora da repetição, né? Como a gente fez aqui, ó, a repetição acaba aqui. Ela acabou, aí eu posso pular fora, e aí sim eu vou ter condição de calcular a média, né? E outro ponto importante é a classificação das vendas, com if, elif e else, respeitando os intervalos definidos no enunciado, que é essa parte aqui do nosso código. Ó. If valor menor do que 100, elif valor menor que 500 e else vendas altas. Certo, galera? Vamos lá para o próximo, então. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso segundo exercício, o segundo algoritmo, que ele fala o seguinte. Uma empresa deseja calcular a comissão mensal de seus vendedores. Escreva um programa que leia o nome e o valor total vendido por vários vendedores. A leitura deve continuar enquanto o usuário desejar, então a gente vai perguntar lá, né, como a gente já viu no anterior. A comissão será calculada assim: até R$2.000 em vendas, 3%. De 2 a 5.000, 5%. E acima de 5, 8%. Para cada vendedor, o programa deve mostrar o nome dele, o valor vendido e a comissão recebida. E ao final mostre o total geral vendido, o total pago em comissões e o nome do vendedor com maior venda. Então vamos lá, esse aqui também tem bastante variáveis, bastante coisinha para a gente fazer. While, if, elif e o else é o que está sugerindo para a gente fazer aqui. E claro, com o cálculo de percentual. Vamos lá. Algoritmo 2. Falei para vocês que seriam algoritmos um pouquinho mais complicados, né? Então vamos lá. Inicializei resposta com S, total vendido com 0, total de comissões com 0, maior venda com 0. E o nome do vendedor deixei em branco aqui também, mas eu sou obrigado a inicializar para que ele entenda que isso é uma variável do tipo caractere, né? Uma variável do tipo string. Vamos lá, galera, então. While resposta igual a S, então minha repetição, enquanto a resposta for S, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o nome do vendedor, então o nome recebe input, digite o nome, e pedir o valor da venda, que são os meus dois dados de entrada. Venda recebe float, input e digite total vendido. Então esses aqui são os meus dois dados de entrada. Com base nesses dados de entrada, eu vou analisar o valor da venda para calcular a comissão do camarada. Então, if venda for menor ou igual a 2.000, se for menor ou igual a 2.000, a comissão é de 3%. Então, comissão recebe venda vezes 3 dividido por 100, 3%. Sempre uma multiplicação, como a gente já tinha visto, né? Elif, venda menor ou igual a 5.000. Se for menor ou igual a 5.000, então comissão recebe venda vezes 5 dividido por 100, ou vezes 5%, ou vezes 0,05, né? Como a gente também já viu. E o else, se não for nem 3 nem 5, então é 8%, né? Então, significa que o valor é maior. Então, else, comissão recebe venda vezes 8 dividido por 100. Calculei a comissão, agora eu vou pegar aqui o total vendido e vou fazer a acumulação, né? Porque lembra que ele quer no final também o total vendido e o total de comissões pagas? Então, vou aqui fazer um acumulador. Total vendido recebe o próprio total vendido mais a venda que acabou de ser digitada. Então, cada vez que ele repetir isso aqui, ele vai acumular o valor dessa venda. Total comissões, recebe total comissões, que é um outro acumulador, mais a comissão que também acabou de ser calculada aqui em cima, certo? Então, ao final, depois de executar isso aqui, eu vou estar com o total de vendas acumulado e também o total pago em comissões acumulado aqui. Vamos lá, não acabou ainda, ó, é bem grandinho. Agora eu preciso descobrir se essa venda que foi digitada agora, ela é a nossa maior venda. E como é que a gente faz isso? Ó? If venda, isto é, se a venda que foi digitada agora, aqui em cima, nesta iteração, então, if venda for maior do que aquilo que eu considero como sendo a maior venda até aqui, que é o conteúdo da variável maior venda, se ela for, se a venda atual for maior do que aquilo que eu estou considerando como sendo a maior até o momento, então, maior venda recebe o valor da venda digitada agora, e o vendedor da maior venda recebe a variável nome que acabou de ser digitada agora. Porque uma coisa que o algoritmo pediu para a gente lá
é que a gente ao final informasse o valor da maior venda e o nome do vendedor que fez a maior venda. Para a empresa, sei lá, premiar, dar os parabéns para ele, sei lá. E aí a gente faz dessa forma. Então, if venda for maior do que a maior venda que eu tenho, aquilo que eu considero maior venda, né, que é uma variável auxiliar que cuida disso, que eu chamei aqui de maior venda. Então, if venda for maior do que maior venda, então maior venda recebe o valor de venda e o vendedor maior venda recebe o nome, que são as duas variáveis que estão sendo analisadas neste momento nessa interação. Quando ele sair daqui, ele pode continuar mostrando o nome do vendedor, que também era outro pedido. Para cada venda, para cada vendedor cadastrado, tem que botar lá o nome do vendedor, o valor que ele vendeu e a comissão que tem que ser paga para ele. Depois nós vamos perguntar se deseja cadastrar outro vendedor. O usuário vai responder sim ou não. E eu tenho de novo resposta, recebe resposta.upper, que é o recurso para que a gente possa, enfim, comutar para letras maiúsculas, né? Bom, e aqui eu encerro a repetição. O usuário vai digitar, não quero mais repetir, ele vai pular fora, vai mostrar o total geral vendido, que é a variável total vendido, vai mostrar o total pago em comissões, vai mostrar o nome do vendedor com a maior venda e o valor da maior venda também, né? Todos os elementos que nós calculamos aqui dentro da repetição, como eu já expliquei para vocês. Então, ele é um algoritmo que parece grande, mas vejam como ele é simples, né? Vejam como ele acaba sendo um pouquinho mais simples e não cria tanta situação com a gente aqui, certo? O que a gente tem que observar? O cálculo percentual da comissão vai mudar de acordo com o valor vendido, então eu tenho que trabalhar dentro de um if, né? If valor tanto, se estiver naquele intervalo a gente vai fazer o cálculo diferente. Temos que testar todos os limites dentro das faixas de 2.000 e 5.000, porque era exatamente isso que pedia. Então eu vou precisar categorizar o meu vendedor na categoria correta. E também prestar atenção na variável maior venda, porque é ela que vai me ajudar a identificar então o nome do vendedor que tem a maior venda, como a gente viu aqui também, né? If venda for maior do que a maior venda e assim por diante. Certo, galerinha? Vamos lá. Vamos para o próximo. O algoritmo 3. O algoritmo 3 ele fala o seguinte. Análise de estoques. Uma empresa deseja analisar a situação do estoque de seus produtos. Escreva um programa que leia o nome do produto, a quantidade em estoque e a quantidade mínima desejada. O programa deve repetir a leitura para vários produtos até que o usuário informe que deseja parar. Para cada produto, o sistema deve informar se o estoque está abaixo do mínimo, se está exatamente no mínimo ou se está acima do mínimo. Ao final, o programa deve apresentar a quantidade de produtos abaixo, a quantidade de produtos no nível mínimo e a quantidade de produtos acima do nível mínimo. E o nome do produto com a menor quantidade em estoque. Certo? Então, de novo, né? Dados de entrada, a gente pega aqui. Escreva um programa que leia o nome do produto, a quantidade em estoque e a quantidade mínima desejada. Né? E as minhas saídas, está aqui. A quantidade de produtos abaixo do mínimo, no mínimo e acima do mínimo. E o nome do produto com menor estoque. Para usar o while. E, claro, de novo, o if, elif e o else. Esse é o algoritmo 3. Vamos lá para o nosso algoritmo 3. Então, vamos lá. Variáveis todas inicializadas mais uma vez. Então, resposta recebe S. Abaixo do mínimo recebe 0, no mínimo 0, acima do mínimo, menor estoque, o nome do produto com menor estoque eu inicializei com vazio. E eu criei aqui uma variável primeiro produto, que é uma variável lógica, né? Uma variável do tipo booleana. E a gente vai trabalhar com o valor true nela aqui. Ela é uma variável lógica, vamos trabalhar com o valor true. E a gente começa a repetição como a gente já está acostumado. Então vamos lá. Vou subir aqui para vocês poderem ver o algoritmo inteiro. While a resposta for igual a S, então enquanto a resposta for sim, o que ele tem que fazer? Recebe o nome do produto, né? Então produto é o input de digite o nome do produto, estoque recebe também a quantidade inteira, né? Digite a quantidade em estoque do produto, que quanto que eu tenho agora nesse estoque, e o mínimo recebe também o inteiro, que é a quantidade mínima desejada para aquele produto. Então eu vou ter a variável produto com o nome dele, estoque, que é o estoque atual dele, e o mínimo é quanto deveria ter no mínimo daquele produto ali. E aí a gente vai começar a analisar tudo que nos foi pedido. A primeira coisa é verificar aquela questão do estoque, se está abaixo do mínimo, se está no mínimo e assim por diante, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Se estoque, então if estoque for menor do que o mínimo, se o estoque que eu tenho do produto é menor do que o mínimo que foi informado, então abaixo do mínimo recebe abaixo do mínimo mais 1. Então ele vai fazer aquela contagem. Vai contar mais 1 ali na variável auxiliar abaixo mínimo. E ele vai também mostrar uma mensagem dizendo, olha, o estoque desse produto está abaixo do mínimo. Se não for menor, se ele for igual ao mínimo, então if estoque igual a mínimo. Se for no mínimo, recebe no mínimo mais 1, que é o nosso contador, para contar quantos produtos estão com estoque exatamente igual ao mínimo. E eu vou falar, olha, estoque exatamente no mínimo. E o else,
que é o que sobrou, significa que ele está acima do mínimo, porque se ele não está igual nem abaixo, ele está acima, né? Acima mínimo, recebe acima mínimo mais um contador aqui para contar quantos estão acima do mínimo, e a mensagem estoque acima do mínimo também foi dada. Agora, eu tenho que saber se primeiro produto for igual a true, o que ele faz? Menor estoque, recebe a própria estoque. Por quê, galera? Se for o primeiro produto, que a gente inicializou como true lá em cima, o estoque dele, o menor estoque tem que ser igual ao estoque desse produto, do primeiro produto. Percebe? Porque nós inicializamos essa variável menor estoque com 0. Então, se ele de fato for o primeiro produto, a variável menor estoque vai assumir o estoque dele. Ah, é o primeiro produto, mas tem 5.000 unidades? Beleza, então o menor estoque vai ser 5.000 unidades. O que o algoritmo quer é que eu informe depois o produto que tenha o menor estoque. Então o que eu vou fazer? Se é o primeiro, eu vou fazer dessa forma. Menor estoque recebe o próprio estoque. O produto de menor estoque recebe o nome do produto, que é o primeiro. Não tem nada antes dele, então ele é o menor estoque nessa análise e o nome dele está ali. E aí agora eu mudo. Primeiro produto agora eu vou gravar false dentro dela. Porque ele já não é mais, o próximo já não será mais o primeiro. Então aí ele vira false. Então na próxima rodada, o primeiro produto já não vai ser mais true, ele não vai entrar mais aqui, ele vai entrar aqui embaixo. Então, if estoque é menor do que menor estoque, se for, menor estoque recebe estoque, produto de menor estoque recebe o nome do produto. Então aqui ele checa se é o primeiro produto para poder assumir o valor dele, se não for, pula para baixo e pergunta, tá, beleza, não é o primeiro, eu já sei. Então quer dizer, já tem coisa gravada ali. Estoque é menor do que menor estoque? Se for, menor estoque recebe o estoque digitado agora, e produto menor estoque recebe o nome do produto que foi digitado agora. É resolvido, está feito aqui. Isso, inclusive, é uma outra maneira, tá, que eu quero mostrar para vocês, mas a gente pode até testar, porque como o valor lá de menor estoque estava com 0, qualquer coisa que fosse digitada seria considerada menor estoque, a não ser que fosse 0, o próprio 0. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Por isso que esse é um subterfúgio interessante, tá? Depois, mais uma vez, eu peço para ele digitar se ele quer ou não continuar, né? Deseja o cadastro do produto, sim ou não, e transformo essa letra em maiúsculas para ele encerrar aqui a repetição ou não, de acordo com a resposta do usuário. Mas encerrou? Beleza. Se encerrou, a gente já pode mostrar na tela as nossas saídas, né? Print abaixo mínimo, print no mínimo e print acima mínimo, que são as três lá, indicações do nível de estoque dos produtos, quantos que estão abaixo, no mínimo e acima do mínimo, e depois um print para o produto com menor estoque, que é o que nós identificamos ali, né? Produto menor estoque, e o nome do produto com o menor estoque também, na variável menor estoque aparecendo aqui. Certo? O que a gente tem que observar? O aluno deve prestar atenção então na comparação entre estoque atual e estoque mínimo, como eu mostrei ali. Também deve observar o uso da variável primeiro produto para evitar essa comparação que eu falei para vocês ali, né? Evita comparar o menor estoque com o valor inicial incorreto e 0, por exemplo. Vai que eu tenho outro produto que tenha 0 mesmo. Então aí nunca vai achar mais um valor mínimo, então fica ruim, né? Por isso que aquela saída lá ela acaba nos ajudando. E o outro ponto importante é a gente conseguir diferenciar as três situações, abaixo do mínimo, exatamente no mínimo, e acima do mínimo, que são situações que o algoritmo pedia que a gente também trabalhasse dessa forma aí. Certo? Vamos lá para o nosso próximo algoritmo aqui. Voltando aqui para o nosso exercício, vamos para o 4 agora, né? Controle de gastos. Uma empresa possui vários setores e deseja controlar os gastos mensais de cada um. Escreva um programa que leia o nome do setor e o valor gasto no mês. A leitura deve continuar enquanto o usuário desejar. Portanto, mais uma vez a nossa perguntinha lá, né? Classifique cada setor conforme o gasto. Até R$5.000, gasto baixo. Acima de 5.000 até 15.000, gasto moderado. E acima de 15.000, gasto alto. O programa deverá mostrar o total geral de gastos, a quantidade de setores com gasto baixo, moderado e alto, o setor que teve o maior gasto e o percentual que o maior gasto representa em relação ao total geral. Muito parecido com o algoritmo anterior, o que muda? Essa questão do final, o percentual que o maior gasto representa em relação ao total geral. Vamos lá ver como é que fica isso. Algoritmo 4, mais uma vez. Resposta eu inicializo com S, total de gastos, gasto baixo, gasto moderado, gasto alto, maior gasto, inicializo com 0. E o setor com maior gasto eu inicializo com vazio, para que ele saiba já que é uma variável do tipo caractere, mas inicializada com vazio. Beleza? Vamos lá. Então, aqui. Enquanto a resposta... Deixa eu subir aqui. Enquanto a resposta for S, o que a gente vai fazer? Pede o nome do setor e pede o gasto. Então, vai lá. Setor, recebe input, digite o nome do setor.
e gasto recebe float, input, digite o valor gasto no mês. Então aqui eu tenho os meus dados de entrada. Com base nesses dados de entrada, eu vou começar então a cumprir aquilo que o algoritmo me pede. Primeiro é a soma total dos gastos. Então fiz um acumulador aqui. Total gastos recebe total gastos mais o gasto que acabou de ser digitado daquele setor. Então ele vai somando todos os gastos que foram digitados. E agora vamos lá, vamos classificar em gasto baixo, moderado ou alto. Se o gasto, então, if gasto for menor ou igual a 5.000, ele é um gasto baixo. Faça um contador. Gasto baixo recebe gasto baixo mais um. If, se não for menor do que 5.000 e for menor do que 15, isto é, se ficar entre 5 e 15, o gasto moderado recebe gasto moderado mais um. Então eu vou contar aqui o gasto moderado. Agora, se não for nenhuma coisa nem outra, ele cai no else. E o else é o gasto alto, né? Porque é o que sobrou. Não é nem abaixo de 5, nem abaixo de 15. Significa que é mais do que 15, portanto é gasto alto. Gasto alto recebe gasto alto mais um. Ok, isso está resolvido, aquela contagem está resolvida. Agora nós vamos precisar descobrir quem que é o maior gasto. Então, se o gasto que acabou de ser digitado for maior do que aquilo que eu considero como sendo o maior gasto até aquele momento, e esse valor está lá dentro da variável maior gasto, então o maior gasto recebe o gasto que acabou de ser digitado, e o setor com maior gasto recebe setor que acabou de ser digitado também. Então esse if aí vai ficar analisando todos os gastos que eu vou digitando, e quando ele acha um gasto maior do que aquele que eu tinha, ele esquece o que eu tinha e grava o novo gasto. E assim vai, porque daí ao final dessa repetição, ele vai poder me mostrar quem é o setor com maior gasto, como foi me solicitado. Eu não tenho mais nenhum processamento, mais nenhuma análise. Eu posso perguntar se o usuário deseja cadastrar outro setor e posso converter a resposta dele para maiúsculos para a gente não ter problema na comparação lá em cima. Bom, para que a gente possa agora descobrir o valor percentual desse maior gasto em relação ao total, eu vou usar essa fórmula. Percentual recebe o maior gasto vezes 100 dividido pelo total de gastos. Né? Que a fórmula também poderia ser aquela clássica, parte dividido pelo todo vezes 100. Poderia ser o maior gasto, que é a parte, dividido por total de gastos, que é o todo, vezes 100. Né? Então ele não muda muito aqui na ordem, mas daria também o mesmo resultado. Com essa fórmula aqui eu consigo calcular quanto que aquele maior gasto representa em relação ao total. A parte dividido pelo todo vezes 100. Quem é a parte? A parte é o maior gasto que nós acabamos de identificar. Quem é o todo? É o total de gastos, a soma de todos eles. Né? Então pode ser dessa forma. A parte dividido pelo todo vezes 100. E nesse caso aqui eu coloquei de uma outra maneira. Maior gasto vezes 100 dividido pelo total de gastos, que também dá o mesmo resultado. Calculado isso, mostrar na tela as nossas saídas agora. Né? Print total gastos, gasto baixo, gasto moderado, gasto alto, setor com maior gasto, o maior gasto e o percentual que foi calculado. Tudo usando o print e organizando com a frase para que o usuário saiba do que se trata também. Né? O que a gente tem que ver como observação aqui? O aluno deve observar que o total de gastos precisa ser acumulado dentro da repetição, claro, porque para eu poder calcular quanto que o maior gasto representa em relação ao gasto total, eu preciso acumular esse gasto total para poder fazer a conta, né, da fórmula parte dividido pelo todo vezes 100. Também tem que prestar atenção no cálculo de percentual, porque ele só vai poder ser feito depois que o total geral for apurado, isto é, tem que ser fora da repetição. Eu vou ter que acumular o total geral primeiro para depois eu poder fazer a conta, né? E outro cuidado importante é na nossa classificação, como a gente já viu ali, né? Aqueles contadores todos contando e se o gasto é baixo, se é moderado ou se é gasto alto. Mas no mais, é um algoritmo também bastante simples e só longo, só um pouquinho longo, mas nada demais aqui nesse algoritmo também. Vamos lá para o nosso último, então. Avaliação de desempenho de funcionários. Vamos lá. Uma empresa deseja avaliar o desempenho de seus funcionários com base em uma nota de produtividade de 0 a 10. Escreva um programa que leia, dado de entrada, o nome e a nota de vários funcionários. A leitura deve continuar enquanto o usuário desejar. Classifique cada funcionário da seguinte forma. Nota menor do que 5, desempenho suficiente. Nota de 5 até 6,9, desempenho regular. De 7 até 8,9, bom desempenho. E a nota de 9 até 10 é um excelente desempenho. Ao final, o programa deve mostrar a quantidade de funcionários avaliados, a quantidade em cada categoria, a média geral das notas, o nome do funcionário com a maior nota e o nome do funcionário com a menor nota. Então aqui a gente tem uma modificação também em relação aos anteriores. Agora eu tenho a maior e a menor nota aparecendo também aqui. Mas a maneira de fazer é basicamente a mesma. Vamos lá. Algoritmo 5. Ok, vamos lá. Então, o que eu inicializei aqui? Diversas variáveis. Né? Resposta com S, quantidade, soma de notas, insuficiente, regular, bom, excelente, maior nota, menor nota, tudo inicializado com 0. Funcionário com a maior nota e funcionário com a menor nota, inicializei com nada, com vazio. Né? E o nome do primeiro funcionário, a variável primeiro funcionário,
eu vou inicializar com true, porque nós já vimos no algoritmo anterior para que ela serve, né? Então vamos lá. Começamos a nossa repetição. While resposta for igual a S, nome recebe um input de digite o nome do funcionário, e nota recebe float input, digite a nota de produtividade. Então aqui eu tenho o nome e a nota de produtividade do nosso usuário. Como eu vou ter que fazer alguns cálculos, eu vou precisar de algumas variáveis auxiliares. A primeira coisa que eu vou fazer é a quantidade, porque depois eu vou precisar calcular ali as médias, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade recebe a própria quantidade mais um, e soma notas recebe soma notas mais a nota que foi digitada, né? Quantidade recebe quantidade mais um, soma notas recebe soma notas mais a nota digitada. Ok. Contei quantas notas quantos funcionários foram lidos e somei as notas, porque depois eu vou precisar da média também. Vamos lá, agora vamos classificar essa galera aí. If nota for menor do que 5, ele é insuficiente, então eu vou contar. Insuficiente recebe insuficiente mais um. Se a nota for menor do que 7, ele é regular, então regular recebe regular mais um. Se a nota for menor do que 9, ele é bom, então bom recebe bom mais um. E else, isto é, o que sobrou? Sobrou 9 e 10. Então, se está entre 9 e 10, ele é excelente, excelente recebe excelente mais um. Se for o primeiro funcionário, a maior nota vai receber nota. E a menor nota vai receber o valor de nota que acabou de ser digitado. Para que a gente tenha alguma coisa real para comparar depois, né? O nome do funcionário da maior nota vai ser o nome que foi digitado. E o nome do funcionário com a menor nota vai ser o nome que foi digitado também. Porque ao mesmo tempo ele é o maior e o menor. Porque só tem ele, né? Ele vai ser o maior e o menor. Só que eu fiz essa leitura para o primeiro só. Aconteceu isso pela primeira vez, já atribuo false em primeiro funcionário e ele não vai mais cair aqui. Agora ele vai analisar direitinho. Na segunda iteração ele já cai aqui nesse else, porque primeiro funcionário já não é mais true, foi mudado para false. Então não é mais o primeiro que eu estou lendo, eu estou lendo o segundo. E ele vai comparar. Se a nota for maior do que a maior nota, isto é, aquilo que eu considero como sendo a maior nota até aquele momento, então maior nota recebe nota. E funcionário com a maior nota recebe nome. E ainda dentro desse else. Se nota for menor do que a menor nota, então a menor nota recebe a própria nota e funcionário com a menor nota recebe o nome dele. Isto é, galera, se aquilo que eu digitei agora, se aquele funcionário que foi cadastrado nesse momento, foi analisado nesse momento, eu vou perguntar, a nota que deram dele é maior do que aquilo que eu considero como sendo a maior nota? Se for, eu assumo essa nota como sendo a maior e assumo o nome dele como sendo o nome do cara que tem a maior nota. E a mesma coisa para menor. Se essa nota que acabou de ser digitada for menor do que aquilo que eu tenho até aquele momento como sendo a menor nota, eu esqueço que eu tinha, menor nota recebe a nota digitada e o nome dele também eu vou acumular, vou gravar como sendo o cara da menor nota. Então, esse é o processamento que a gente precisa fazer. Terminada a repetição, o usuário, aí eu vou perguntar aqui, claro, né? Quer cadastrar mais um? Ele vai responder sim ou não e eu transformo isso para maiúscula. Ele vai dizer que não, encerra a repetição e aí eu consigo fazer as minhas saídas. A média, né? Vou calcular a média, então a média é a soma das notas dividida pela quantidade, que nós calculamos ali em cima. E aí eu começo a colocar na tela as minhas saídas. Print quantidade, print insuficiente, print regular, print bom, print excelente, tudo com as frasezinhas aqui bonitinhas, né? Para o usuário saber. Print média geral, que também foi outra coisa pedida. E agora, o nome do funcionário com a maior nota e a nota dele. O nome do funcionário com a menor nota e a nota dele também. E assim a gente se resolve aqui. O que a gente tem que ficar ligado? O aluno tem que prestar atenção que é a soma dessas notas e na contagem de funcionários, porque depois eu preciso calcular a média. Essa média geral também só pode ser calculada no final, depois da repetição, depois que eu tenho acumulado todas as notas, contado todos os funcionários bonitinho. E por fim, a variável primeiro funcionário para que ela possa fazer essa inicialização correta com true or false, para que eu não fique comparando bobagens ali, né? Para que a gente consiga fazer uma comparação correta e eu tenha a condição de organizar meu código. Galera, é isso então, esse nosso algoritmo um pouco mais, esses algoritmos um pouco mais complexos, né? Que garantem que a gente tenha então a aplicação de repetição e de seleção de uma maneira um pouquinho mais profunda para que vocês possam refletir também. Não tem nada de coisa difícil aqui, né? Não são algoritmos difíceis. Eles são talvez um pouquinho mais trabalhosos porque exigem da gente um pouquinho mais de raciocínio e, sobretudo, um pouquinho mais de digitação também, né? Mas enfim, a gente tem aqui uma lista já mais elaborada para testar as capacidades e as competências de vocês no desenvolvimento de sistemas com a linguagem Python. Espero que tenham gostado, espero que tenham sido desafiados, porque esse era o propósito. E um grande abraço para vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!